Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Como é bom, irmãos, poder cantar, poder louvar, poder adorar. Como é bom quando nós abrimos a nossa boca e o nosso coração. A nossa boca fala, na verdade, daquilo que o nosso coração está cheio, que é da presença de Deus, da alegria do Senhor, da força do Senhor. Então isso é muito bom, quando nós podemos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Eu quero convidar você a pegar aí novamente a sua Bíblia. Pega aí a sua Bíblia, por favor. Nós vamos entrar aqui no momento da ministração da palavra. Eu quero ler com os irmãos o texto que se encontra no Evangelho de Jesus, capítulo de número 14, o Evangelho de Jesus que foi escrito por João, capítulo de número 14, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6. Evangelho de Jesus, escrito por João, o apóstolo João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6. Eu vou estar lendo, e os irmãos estejam aí nos acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Que palavra, irmãos. Palavra abençoada, palavra poderosa. Esse texto é um texto maravilhoso, é um texto onde Jesus aqui ele está exortando os seus discípulos. É um texto onde Jesus está encorajando os seus discípulos. Sabe por quê? Queridos, a partir do capítulo 13, um capítulo anterior, a partir do verso 31, se eu não me engano, Jesus vai começar a dar instruções aos seus discípulos. Jesus vai começar a orientar os seus discípulos e dizer abertamente a eles o que estava por vir. Que momento é esse que Jesus começa aqui no capítulo 14? É o momento em que o ministério terreno de Jesus ele chega ao fim. É o momento que o ministério de Jesus tem um tempo curto para que se cumpra tudo aquilo que Jesus veio fazer na terra. Então, é chegado o momento onde Jesus ele começa a orientar os seus discípulos, começa a direcioná-los, porque ele sabia que eles passariam por provações, passariam por lutas, seriam escorraçados das sinagogas, seriam humilhados, seriam perseguidos e até mortos por amor a Cristo e a sua palavra. Então, ele traz essa palavra de coragem, essa palavra de fortalecimento, de esperança para cada um deles, porque era necessário que ele cumprisse o propósito dele, a missão dele, que era se entregar naquela cruz, que era ir para Jerusalém, e em Jerusalém ele ser crucificado, padecendo ali em nosso lugar, levando sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. E Jesus começa então a conversar com eles, animá-los, fortalecê-los, dizendo para eles que ele iria, mas ele voltaria para estar com eles, dizendo que era necessário passar esse tempo de distanciamento, aonde Jesus iria, naquele momento eles não poderiam ir, mas Jesus está os fortalecendo, Jesus os está encorajando para que não tenham medo, para que permaneçam firmes,
para que permaneçam inabaláveis, ainda que perseguidos, mas permaneçam inabaláveis, e trazendo ao coração de cada um uma palavra de esperança, uma palavra de fortalecimento em tudo aquilo que eles iriam passar. E aí nós entramos aqui no primeiro versículo, que é o versículo 1, que nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quando Jesus está dizendo isso para os discípulos, queridos, muitas vezes o que acontece conosco? Quando nós olhamos para esse mundo, quando as coisas desse mundo, na verdade, elas não nos agradam. As coisas desse mundo, elas acabam nos entristecendo, elas acabam nos afrontando. Nós não estamos, como eu posso dizer, totalmente felizes com o que acontece nesse mundo. Por quê? Porque nós não pertencemos a este mundo, meu irmão. Nós somos, como Cristo disse, peregrinos nessa terra. Essa terra não é nossa. Aqui não é a nossa morada. Aqui não é o nosso local final. Nós estamos aqui apenas de passagem, porque nós temos um local, nós temos um lugar que espera por nós. Então, quando Jesus diz, olha, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, credes em Deus, não fiquem aflitos com o que pode acontecer amanhã, mas tenham algo no coração de vocês. Tenham uma certeza no coração de vocês. Eu estou com vocês. Credes em Deus, mas credes também em mim. Porque a minha palavra, ela está dentro de vocês. Eu estarei convosco todos os dias, como diz lá em Mateus 28, até que tudo se cumpra, até que todo o propósito estabelecido por Deus para essa terra, para esse tempo, ele venha se cumprir. Então, fiquem tranquilos, fiquem firmes, fiquem fortalecidos com a minha presença, com a minha palavra. Eu sei que vocês passarão por lutas, eu sei que vocês passarão por perseguições, mas eu quero que vocês lembrem que eu estarei com vocês. Eu quero que em todo tempo de tribulação e de angústia, lembrem-se das minhas palavras. Lembrem-se que eu sempre disse que estaria com vocês em todo tempo, não importa o tempo, não importa a situação, não importa qual o problema, não importa qual a dificuldade que vocês estejam atravessando. Eu estarei com vocês em todo tempo, do lado de vocês, passando com vocês por todo o sofrimento, por toda a angústia. Eu não vos deixarei órfãos. E Jesus continua no seu discurso de encorajamento, de fortalecimento dos seus discípulos, e isso não é apenas um discurso, apenas uma palavra de fortalecimento para aqueles homens, mas para nós hoje também é uma palavra de fortalecimento, uma palavra de fé, uma palavra de exortação, porque nós também passamos as mesmas aflições, as mesmas angústias, e muitas vezes durante a caminhada, devido a perseguições, devido a injúrias, quantas vezes também nós pensamos em desistir? Quantas vezes nós olhamos e achamos que estamos sozinhos? Assim como foi com os profetas do passado, nós também passamos pelas mesmas dificuldades, queridos. E muitas vezes pensamos em desistir. Mas quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para os ensinamentos contidos na palavra, quando olhamos os nossos irmãos que passaram por situações muito mais graves do que a nossa, nós nos encorajamos, nós nos fortalecemos e nós temos a esperança que está contida na palavra de Deus. Versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Queridos, eu acho que aqui é um dos pontos mais importantes desse texto. Por quê? Porque aqui Jesus ele afirma novamente a sua promessa para mim e para você. Não foi só para os discípulos. Essa promessa não foi só para aquele tempo. Essa promessa também é para nós. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar para cada um de vocês. Vou preparar um local. Existe um local. Essa promessa, ela é real. A promessa do Senhor ir
E não somente ir, mas a promessa de voltar para buscar-nos, voltar para que nós estejamos junto dele, porque é isso que diz, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele não só vem ao mundo para cumprir a promessa de redenção estabelecida lá atrás no Velho Testamento, mas ele vem e cumpre a promessa de vir, de se entregar numa cruz, de pagar o preço do pecado, de nos reconciliar novamente com o Pai. Mas ele afirma que voltará para nós, porque ele quer, o desejo dele é que aonde ele estiver, nós estejamos com ele, nós estejamos juntos dele, desfrutando da sua glória, desfrutando da sua presença, não mais por um ano, não mais por 2 anos, não mais por alguns instantes, mas sim por toda a eternidade. Esse é o desejo de Jesus. Ele não quer somente, ele somente não veio, pagou o preço e ascendeu aos céus e disse: olha, está pago, vocês estão livres, vocês confessaram o meu nome, agora vocês estão livres, então vivam uma vida diferente aí na terra. Não! A promessa não é só isso, a promessa é uma promessa de redenção total. Paga-se o preço, cumpre-se o propósito, mas eu quero agora. Estou preparando lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei. Porque eu quero todos comigo. Eu voltarei e vou preparar lugar para cada um, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meu irmão, é a palavra de esperança. Esperança de que cada promessa de Deus, ela se cumpre, porque Deus, ele não deixa, Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Nenhuma promessa do Senhor, ela falha. Todas as suas promessas se cumprem. E aqui ele nos afirma mais uma vez a sua promessa de ir e voltar para buscar a sua igreja. E no versículo 4 ele diz: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Mas aí Tomé, que muitos hoje dizem que Tomé é aquele que só acredita vendo, Tomé vai dizer: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Jesus acabou de falar: vocês sabem o caminho, vocês sabem para onde eu vou, vocês conhecem, porque eu fiz que vocês conhecessem o plano, eu fiz com que vocês conhecessem tudo que o meu Pai me revelou. Mas aí quando a gente olha para Tomé tem a dissensatez de falar: Senhor, nós não conhecemos o caminho, nós não sabemos para onde o Senhor vai. E aí eu penso, sabe por que Tomé disse isso? Porque Tomé estava preocupado com as coisas materiais. Tomé era alguém que, mesmo andando com Jesus, ainda tinha dentro dele algo materialista. Ou seja, Tomé era aquele homem que realmente conseguia somente crer naquilo que os seus olhos podiam ver e naquilo que as suas mãos podiam tocar. Quando Jesus fala que eles conheciam o caminho, o que Tomé tem na sua mente? Ele tem na mente que Jesus está falando para ele sobre um caminho que vai chegar em algum lugar, um caminho que vai chegar em alguma cidade, um caminho que vai chegar em algum local. É isso que Tomé, nesse momento, ele está pensando: Senhor, nós não sabemos qual é o lugar que o Senhor vai para Jerusalém, o Senhor vai para Grécia, para onde o Senhor vai? Então, naquele momento, é isso que Tomé tem dentro da sua cabeça. Ele tem uma visão muito material daquilo que Jesus estava falando. E por diversas vezes nós olhamos outros textos em que Jesus está falando algo com seus discípulos e eles não pegavam de primeira. Eles ainda levavam um tempo para conseguir entender aquilo que Jesus tinha acabado de revelá-los. Então aqui acontece a mesma coisa. Por causa da sua visão materialista, Tomé tem a cara de pau de perguntar para Jesus, de relatar para Jesus que ele não sabia qual era o caminho, ele não sabia para onde Jesus ia, muito menos qual era o caminho. Tomé tem essa mente voltada para tudo aquilo que é material, tudo aquilo que eu posso ver, tudo aquilo que as minhas mãos conseguem tocar, tudo aquilo que eu possa alcançar com a força do meu braço. Essa era a visão de Tomé. E por isso ele dá essa resposta
ele faz essa afirmação totalmente equivocada. E aí, quando Tomé diz isso, Jesus vira para ele no versículo 6 e diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava falando para ele: Tomé, o caminho sou eu. Tomé, não é um caminho que vai chegar em alguma cidade, não é um caminho que vai chegar em algum castelo, não é um caminho que vai chegar na montanha. Não, Tomé. O caminho que eu estou revelando para vocês, o caminho que eu estou direcionando para vocês, esse caminho sou eu. E você devia saber disso porque você já anda comigo há tanto tempo. Você já viu os sinais, você já viu os milagres, mas o teu materialismo não te deixa ver além dos olhos. Mas eu quero dizer para você, Tomé, que o caminho que eu estou me referindo sou eu, o próprio Senhor, o próprio Deus. Eu sou o único caminho. E não um caminho que nós possamos andar, mas sim um caminho espiritual, um caminho novo. É sobre isso, Tomé, que eu estou falando. E aí quando a gente entra aqui no versículo 6, né? É onde Jesus aqui ele vai falar que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida e que ninguém vem ao Pai se não for através dele. Ninguém vem ao Pai se não for nele. E aí o que nós entendemos quando Jesus faz essas afirmações, dizendo que ele é o caminho, que ele é verdade e que ele é vida, e de que ninguém vem ao Pai se não for por ele? Queridos, Jesus aqui ele está sendo muito claro e muito objetivo com os seus discípulos. Jesus está dizendo: olha, não existem outros caminhos, não existe outra possibilidade. Ainda que alguém possa dizer que todos os caminhos levam até Deus, eu quero dizer que é mentira, porque o único caminho que pode nos levar até o Pai é Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, não há atalhos, não há outros caminhos, somente um caminho conduz à salvação, somente um caminho conduz à vida eterna, e esse caminho é Jesus de Nazaré. Jesus afirma com todas as letras: eu sou. Assim como o Pai afirmou em Gênesis, afirmou em Êxodo 3, quando ele está conversando com Moisés, quando ele envia Moisés para libertar o povo, e Moisés diz: Senhor, mas como eu vou dizer que o Senhor apareceu para mim no deserto e me mandou que eu fosse libertar o povo das mãos de Faraó? Deus vai ser muito claro para ele: Moisés, você simplesmente vai dizer assim, você vai dizer para o povo, para os anciãos: o grande eu sou, o eu sou me enviou a vós. É só isso que você precisa dizer, Moisés: o eu sou. Então Jesus aqui, ele está afirmando quem ele é. Eu sou a vida, Tomé. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Criador, eu sou aquele que desceu do céu para entregar a vida em resgate de muitos. Eu sou. E aqui quando você pega o Evangelho de João, Jesus vai fazer várias vezes essa afirmação de que eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas. Jesus vai fazer várias declarações sobre quem ele é. Quem ele é o eu sou. E aí depois ele vai dizer: Tomé, eu sou a verdade. Mas que verdade? A única verdade. A verdade, como diz João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade que nos liberta de toda a opressão, de todo o pecado, de toda a angústia, de toda a corrupção, de toda a malignidade que está nesse mundo, de toda a treva. Ele é a única verdade. A verdade está nele, ele é a única verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que te dá uma vida nova. Essa é a verdade que nos purifica, a verdade que quebra toda a amarra do pecado, que quebra toda a amarra do inferno. Ele é a verdade. Ele continua: Tomé, eu já te disse que eu sou o caminho, eu já te disse que eu sou a verdade, mas eu quero também dizer para você uma coisa, Tomé: eu sou a vida.
Por que Jesus está dizendo que ele é a vida? Porque a vida, ele é a plenitude de vida, porque a vida em si habita nele. Ele doa a sua vida em nosso favor, porque ele tem poder para a tomá-la para si mesmo. Por isso ele doa a sua vida por nós, ele doa a sua vida por mim e por você, porque ele tem poder de a tomá-la novamente. A morte, queridos, não tem poder sobre a vida, porque a vida, ela jorra de Cristo. A vida, ela brota de Cristo, porque ele é o autor da vida. Todo poder habita nele. E aí Jesus termina dizendo para Tomé a seguinte coisa: Tomé, eu já te disse que eu sou o caminho, eu já te disse que eu sou a verdade, eu já te disse que eu sou a vida, mas eu também quero te dizer, ninguém, Tomé, ninguém vem. Eu não disse vai, Tomé. Eu disse ninguém vem ao Pai se não for por mim. Senhor, e Tomé deve ter perguntado, mas por quê? Por que, Tomé? Porque eu e o Pai somos um. Eu habito no Pai e o Pai habita em mim. Então, ninguém vem ao Pai, ninguém encontra o Pai, ninguém acha o Pai, ninguém clama ao Pai se não for por mim, se não for em mim, porque eu e o Pai somos a mesma pessoa. Eu e o Pai, Tomé, somos um. E é isso que você ainda não conseguiu entender, Tomé. Tire essa visão materialista e viva através da fé. Viva além do que os seus olhos podem enxergar, Tomé. Viva uma vida de fé. E eu quero dizer para você, meu irmão, viva uma vida de fé nas promessas do Mestre. Viva uma vida não crendo na força do seu braço, mas viva uma vida crendo que Deus, que o Senhor, que Cristo é aquele que te sustenta, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus, porque Jesus é o único mediador entre os homens e Deus, porque só Ele conhece o Pai, e só o Pai conhece o Filho. Que essa palavra possa encorajar você, que essa palavra possa animar você, que essa palavra seja uma palavra que exorte você a confiar nas promessas que estão na palavra do Senhor que Ele deixou para nós. Pois essas palavras são palavras de vida eterna, são palavras que nos mostram o caminho, são palavras que nos mostram a postura que devemos ter nessa terra, são os princípios de Deus estabelecidos para mim e para você. E que você tenha certeza, queridos, que a promessa que foi feita ali, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar lugar, eu virei novamente e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam junto de mim por toda a eternidade. Essa é a promessa. Essa é a nossa esperança. Nós estamos firmados, enraizados nessa promessa. A promessa de que Ele vai voltar para nos buscar. Aleluia! Essa promessa ela é viva. Essa promessa, queridos, ela é fiel. Então creia, tome posse dessa promessa e não abra mão dessa promessa, independente da dificuldade, independente da circunstância que você possa estar vivendo nesse momento, não abra mão de continuar crendo em todo tempo, todos os dias, nessa promessa, que essa promessa é fiel, pois fiel é aquele que prometeu. Amém? Fecha teus olhos, eu quero orar com você nessa hora. Eu quero falar com Deus nessa hora. Eu convido você a fechar os teus olhos aí e falar com Deus onde você estiver também. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Pai de graça, Pai de bondade. Deus, queremos em nome de Jesus, Senhor, agradecer-te por essa palavra de encorajamento, essa palavra de exortação,
essa palavra que vem para nos animar, que vem para nos fortalecer nos momentos de dificuldade, no momento, Senhor, em que nós olhamos para esse mundo e vemos tanta coisa errada, e vemos tanta coisa acontecer que não agrada o teu coração, mas, Senhor, nós cremos nessa palavra, nessa promessa de que o Senhor voltará para buscar a tua igreja, e nós nos alegramos na certeza de que essa palavra, de que essa promessa, ela se cumprirá para cada um de nós, para cada um daqueles, ó Deus, que um dia escolheram andar na tua presença. Essa promessa se cumprirá, ó Deus, para cada um daqueles, ó Deus, que um dia confessaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E nós cremos, ó Deus, que essa promessa ela se cumprirá nas nossas vidas e nós passaremos a eternidade juntamente com o Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, aqueles que ainda não se renderam ao Senhor, aqueles que ainda não entenderam, ó Deus, o plano de redenção da humanidade, que o Senhor, através do teu Espírito, Senhor, pois é o teu Espírito Santo, Senhor, que convence o homem da justiça, do pecado e da morte. Que o teu Espírito possa trabalhar no coração do homem, que o teu Espírito, ó Deus, traga convencimento àqueles que ainda não conseguiram entender isso, e que haja salvação, que haja libertação, que haja cura, Pai, e que haja festa no céu, pelas vidas que hão de se render aos pés de Jesus. Que através, ó Deus, dessa live, através desse culto, Senhor, muitos corações sejam alcançados, muitos corações sejam libertos, muitos corações, ó Deus, sejam transformados pelo poder da tua palavra. Que vidas, Senhor, sejam restauradas, porque a tua palavra diz, Senhor, que aonde a tua palavra é lançada, ela não volta vazia. E nós cremos, ó Deus, que onde essa palavra chegar, ela fará aquilo que te apraz para a glória do teu nome. Obrigado, ó Deus, pela vida da tua igreja. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue sustentando a cada um de nós. Que a tua mão poderosa, a tua mão fiel, a tua mão forte, Senhor, continue estendida sobre as nossas vidas diariamente. E que nós, ó Deus, possamos ser instrumentos do teu favor para esse tempo, para essa sociedade, onde nós habitamos, ó Deus, numa sociedade corrompida, numa sociedade má, mas que nós, ó Deus, possamos ser luz em meio às trevas. Nos ajuda, Senhor, a combater o bom combate e nos ajuda, Deus, a tirar as pessoas que estão na beira do inferno, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor ainda resgatará muitas e muitas vidas para a glória do teu nome. Usa a tua igreja, ó Deus, como instrumento para fazer a tua obra. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Fica conosco, dai-nos a tua graça, sustenta-nos a cada dia, ó Deus, com a tua mão fiel e poderosa. E nós queremos, ó Deus, te pedir, continua cuidando do teu povo. Ministra sobre o teu povo, ó Deus. Ministra a cura sobre aqueles que estão enfermos. Fortalece, Senhor, aqueles que estão se sentindo enfraquecidos nesse momento, devido às lutas que têm passado, mas que o Senhor fortaleça cada um, que o Senhor renove a força, renove a esperança, que o Senhor acrescente fé a cada um dos nossos irmãos e a cada um de nós, ó Deus, para que onde nós chegarmos, nós possamos proclamar a tua palavra e anunciar que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele está voltando. Obrigado por essa palavra, Senhor, e que a superabundante graça salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba, as consolações, a comunhão, a unção e o poder do seu Santo Espírito venha e repouse sobre cada um de nós, sobre todo o Israel de Deus espalhados pela face da terra, hoje e para todo e todo sempre, e todo aquele que crê, aonde estiver, diga amém. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, queridos. Meus irmãos, eu quero agradecer
a cada um dos irmãos que tem nos assistido, que tem nos acompanhado. E a minha oração é que o Senhor te abençoe, o Senhor abençoe a tua família, a tua casa, a tua saúde física, emocional. O Senhor dirige a tua vida, entregue todos os teus planos, todos os seus propósitos nas mãos do Senhor. E Ele te conduzirá por um caminho reto, por um caminho perfeito e te abençoará em todo o tempo e usará a tua vida para a glória do nome dEle. Muito obrigado, que Deus te abençoe e nós nos vemos já já. Um abraço. Tchau, tchau, irmãos. Deus abençoe.